Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo André Almeida, eu sou dono do canal Caçada de Android e hoje estou aqui para trazer para vocês mais um site. E nesse site aqui eu vou estar ensinando para vocês como vocês vão estar se cadastrando e tá ganhando R$ 40 no cadastro. Eu vou estar ensinando para vocês os passos direitinho do que vocês têm que fazer, entendeu? Para estar conseguindo juntar esse dinheiro para estar sacando. Então, antes disso aí, já peço a vocês que se inscrevam no canal, acione a notificação do sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal aí, valeu? Então, vamos pro vídeo. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e quando vocês clicar no link, vocês vão estar vindo para essa página aqui. Então o que vocês vão ter que estar fazendo aqui? Aqui vocês vão ter que estar colocando o seu número de telefone, entendeu? Com o seu DDD, uma senha tendo letras, e aqui você vai confirmar a sua senha. Quando você fazer isso, você vai estar aqui, você vai estar apertando aqui em código de verificação. Quando você botar isso tudo, se eu apertar aqui agora não vai acontecer nada, ó, não vai acontecer nada. Porque você tem que preencher primeiro para depois vir apertar aqui. Quando você apertar aqui, vai gerar um código. Você pega e coloca esse código aqui e aperte em OK. Se caso não entrar, você continua insistindo em apertar OK, que ele vai entrar. Comigo também aconteceu isso, entendeu? E eu consegui. Então depois que fez isso, você vai ser jogado para uma página. Essa página aqui, ó. Você vai vir para essa página aqui, certo? Aí você vai ter que estar fazendo aqui. Você vai estar vindo aqui. Aqui é a sua carteira, como vocês podem ver eu tenho R$ 88 e hoje eu nem fiz a minha tarefa ainda para estar mostrando para vocês aqui direitinho, certo? Seu número de indicado, certo? Eu indiquei um, que foi meu irmão, para poder ver como é que é o site, e nisso que eu indiquei ele eu ganhei R$ 2. Aqui é a tela principal. Caso você queira convidar seus amigos aí, você vai estar apertando aqui em convite, você vai estar copiando o link, pode ver, ó, copiou o link e vai estar mandando para eles. Assim que eles entrar, você vai estar ganhando R$ 2 e eles vão estar ganhando R$ 40. É isso mesmo, eles vão estar ganhando R$ 40. Então aqui são suas tarefas VIPs, aqui que eu vou estar ensinando para vocês. Calma que eu estou voltando, não pule o vídeo que eu estou voltando para ensinar vocês direitinho como que é isso aqui. E tem pessoas que estão comprando o VIP 1 e não está conseguindo fazer mais nada. Eu vou estar mostrando para vocês o que vocês têm que estar fazendo, certo? Então vamos lá. Aqui são suas tarefas diárias. Como eu ainda estou começando, entendeu? Eu tenho aqui eu tô aqui no meu VIP grátis, eu só tenho direito a fazer 2 tarefas por dia. E essa tarefa, ela dá em torno de R$ 2 cada tarefa. Certo? Vou estar fazendo para você estar vendo aqui, ó. Você vai estar clicando aqui, certo? Ah, esqueci de avisar. Pode ser no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, o que você quiser fazer aí, você pode estar clicando. Não importa, eu não sei para onde vai essas curtidas, não sei. Você vai para a página de alguém, também não sei como é que é, entendeu? Mas vocês vai a gosto aí, eu deixo onde está mesmo e clico e dane-se, certo? Como eu já cliquei uma vez, pode ver que já foi 50%, eu vou clicar mais uma vez e pode ver que deu 100%. Vocês viram que eu tenho R$ 88, certo? Eu vou estar mostrando para vocês. Então, após ter feito isso, você pode ver como eu só tenho 2 por dia, já era, eu não posso fazer mais nada, só amanhã agora. Então aqui no VIP, eu vou estar mostrando para vocês, tem gente que está fazendo que nem eu ali, eu vou ter agora 88, vou ter R$ 102, é isso. Tem gente que tá pegando, tá vindo comprando logo o VIP 2, o VIP 1, certo? Não faça isso, gente, não faça isso, que se vocês fizerem isso, você não vai conseguir comprar mais nada. Aí tu vai ter que fazer, sabe o que? Você vai ter que estar depositando dinheiro na plataforma para poder continuar os processos. Então não faça isso. O esquema é, você tem que fazer R$ 176. Você fez os R$ 176, aí você pode comprar o VIP 1, certo? Porque aí vai sobrar, se eu não me engano, acho que é R$ 120, entendeu? Aí você vai estar podendo comprar o VIP 1 tranquilo. Aí nisso aí que você comprar o VIP 1, você vai ter aqui, ó, receita diária R$ 30. Então você vai fazer o quê? 3 tarefas, entendeu? Diárias. E cada tarefa vai estar custando, vai estar valendo R$ 10. É isso aí mesmo, vai estar valendo R$ 10, entendeu? Então, não sai comprando, fiz R$ 400, não sai comprando, procura saber primeiro, entendeu? Depois eu vou ver direitinho os valores certos que tá colocando aqui nos outros aqui, para você não tá dando mole aí de estar perdendo essa molezinha aqui, entendeu? E outra coisa, não deposite dinheiro nenhum na plataforma. Olha esse vídeo direitinho que eu tô falando aqui, para você não precisar depositar dinheiro nenhum, entendeu? Vai começar com R$ 40, faz igual eu aqui, ó. Aí, ó, eu não depositei nada, entendeu? Eu já tô com 88. Se eu indicar pessoas, vai ser rápido, entendeu? Se você entrar pelo meu link, vai ser rápido, porque você vai estar já com R$ 40. Pede para um familiar seu aí, entendeu? 1, 2, 3, 4 familiares seu aí, fazer esse processo rapidinho, só entrar e se cadastrar do jeito
tô passando para vocês aqui, e vocês já vão estar ganhando aí, entendeu? R$ 2. Então dá para chegar a R$ 176 muito rápido. Eu só indiquei uma pessoa, já tô com 88, demorei um pouquinho, uns dias aí, demorei, mas é assim mesmo, entendeu, gente? Então é isso. Então, caso você fez o seu processo aí, não quiser ir pro VIP lá, relembrando, se caso você não quiser comprar VIP nenhum aqui, você tem que chegar no valor de R$ 300 para estar conseguindo sacar, entendeu? Você tem que chegar no valor de R$ 300 para estar conseguindo sacar. Então, eu acho que é melhor, sei lá, tá precisando do dinheiro aí, chegou no valor de 300, você vai lá e saca, entendeu? Caso não tiver preocupação, você vai deixando aí, vai fazendo esse processo que eu tô ensinando para vocês. Cadê? Aqui também tem mais um negócio que eu tava vendo aqui, entendeu? Vou estar mostrando para vocês aqui também. Que não estava aparecendo isso aqui, não sei porque está aparecendo agora, mas não está aparecendo, não sei se de repente atualizou, não entendi. Mas aqui você também tem a sua roleta, é isso mesmo, muita gente não vai mostrar para vocês aí essa roleta aqui, entendeu? Mas você tem a roleta. E você clicando na roleta, você vai usar R$ 10 para cada sorteio. Eu não cliquei porque eu não quero fazer isso, entendeu? Pode dar bom, pode dar ruim, já tá difícil ganhar os R$ 10, então é melhor não fazer isso. E lembrando, não adianta você chamar uma porrada de gente, se eu não me engano, acho que é 40 pessoas só que você pode estar convidando aí para estar participando pelo seu link, certo? Tá. Então você vindo aqui, ó, definir informações de saque da conta. Você vai estar clicando ali, aqui tu vai estar botando a conta, que eu não lembro, isso aqui é um banco, não sei direitinho dizer qual é o banco, entendeu? Você pode estar botando via PicPay, entendeu? E via PagSeguro, entendeu? Você pode estar colocando aí para esse dinheiro estar chegando na sua conta. Ah, André, mas é certo de pagar? É certo de pagar? Tem prova de pagamento na internet. Se você entrar e ver direitinho, vai ver que realmente está pagando, entendeu, gente? Então é isso, gente. Valeu. Muito obrigado aí, entendeu? Quero pedir desculpa a vocês aí por eu não estar trazendo vídeos diários aí, como eu prometi na minha página aí, porque eu tô sem celular. Mas tudo que eu puder trazer para vocês aqui pela página agora, no meu computador, por enquanto, eu vou estar trazendo. E como vocês podem estar vendo aqui, ó, receita de hoje, R$ 4, que foi 2 de cada tarefa que eu fiz lá. Vocês viram que estava R$ 88,92. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado, fui.